Olá, eu sou a Lohane e eu vim falar um pouco sobre as propriedades mecânicas e térmicas do policloreto de vinila. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a obtenção desse polímero. Primeiro é necessário obter o cloro, que é obtido através de um processo de eletrólise, e o eteno, que é obtido a partir do craqueamento da nafta. E esses dois reagentes estão na sua forma gasosa, e a reação entre eles resulta no dicloroetano, que é o DCE. A partir desse, obtém-se o monômero cloreto de vinila, o MVC. E esse, com o uso de um catalisador, pode ser polimerizado formando o policloreto de vinila, conhecido como PVC. Para ter usos, o PVC exige a adição de aditivos, pois sua forma pura não tem muitas utilidades. E esses materiais são colocados em injetoras, extrusoras, sopradoras, que irão processar o produto desejado. Esses aditivos ou resinas que dão as características finais do PVC, se ele será opaco ou transparente, flexível ou rígido, por exemplo. Aqui do lado direito tem-se uma caracterização geral desse polímero. E ele é um polímero sintético, que só pode ser feito pelo homem, portanto não é encontrado na natureza. Também é considerado um homopolímero, ou seja, a sua cadeia principal é formada por um único monômero, que é o MVC. Ele é considerado um polímero de adição, pois não há perda de massa na sua forma de compostos de baixo peso molecular durante a polimerização. E é um polímero convencional também, pois tem-se um baixo custo, possibilitando uma alta produção, além de ter uma baixa exigência mecânica, dando facilidade no procedimento de moldagem. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns comportamentos mecânicos do PVC, os relacionando com a organização das suas cadeias poliméricas e com a sua estrutura química. Sendo o PVC um polímero amorfo, ou seja, as suas cadeias poliméricas encontram-se emaranhadas, sem ordem. Assim, em um ensaio de tração, o PVC ele demonstra uma região de escoamento nítida, típica de polímeros amorfos, que pode ser visto aqui na imagem. E a sua curva também representa um material dúctil. Então, através da curva de tensão, por deformação, é possível encontrar o limite de escoamento, que é o ponto da passagem da zona elástica para a zona plástica, que está entre 40,7 a 44,8 megapascal, e o limite de resistência à atração, que está entre 40,7 e 51,7 megapascal, que representa o ponto em que a quantidade máxima de tensão que o material pode suportar antes da falha. E tem-se também o módulo de Young, que mede a rigidez do material, que está entre 2,41 a 4,14 gigapascal. Aqui eu fiz uma comparação bem geral do limite de resistência à atração do PVC com outros materiais. Podemos ver que os metais e as cerâmicas são mais resistentes que o PVC. Se compararmos com outros polímeros, o PVC ele é menos resistente ao nylon, mas ele é mais resistente do que o polietileno e o PTFE, que é o teflon. Mas ele tem também uma resistência semelhante ao poliestireno. Como o MVC é um monômero clorado, que possui um átomo de cloro em sua estrutura química, o PVC possui, assim, boas propriedades mecânicas devido a forças intermoleculares e à polaridade do cloro. Assim, se adicionar mais um cloro na estrutura do PVC, é possível formar o policloreto de vinilideno, conhecido como PVDC, que possui ainda mais forças intermoleculares, sendo excelente para ser usado em barreiras barreiras para gases e vapores.
Então, devido a essas forças intermoleculares manterem os átomos mais juntos, o PVC rígido ele tem baixa permeabilidade se comparado com outros polímeros, como pode ser visto na tabela, e um número muito pequeno para a permeabilidade de todos esses gases. Devido a essas propriedades, o PVC é muito usado na construção civil, em dutos, tubos e conexões, chaminés, capelas para aspiração de gases, coifas de exaustão e juntas de vedação, por exemplo. Devido às suas propriedades mecânicas, geralmente o PVC pode ser usado em engrenagens para pequenas cargas, também para roletes, a fim de transportar produtos em linhas de montagem e em parafusos. Podemos ver aqui alguns valores das propriedades térmicas do PVC, começando pelo coeficiente de expansão térmica, que varia de 90 a 180 nessa unidade. Isso quer dizer que ele dilata bastante com a variação de temperatura, se comparado com um metal, por exemplo. Mas se comparar com o polietileno e os elastômeros, ele não dilata tanto assim. Se olharmos a resistividade térmica, fica claro que é um material considerado isolante se compararmos com qualquer outro metal. O PVC é considerado um termoplástico, ou seja, ele pode ser remoldado quando submetido a altas temperaturas, e para isso é necessário termos noção de suas temperaturas de transição vítrea, que é 80 graus Celsius. Ou seja, abaixo disso, as cadeias poliméricas não têm energia para a mobilidade, e acima disso, o polímero torna-se mais flexível e dúctil e pode adquirir um comportamento borrachoso. E quando o PVC estiver em uma temperatura muito inferior a isso, mais ou menos menos 50 graus Celsius, ele adquire um comportamento frágil. Para encontrar a temperatura de transição vítrea, tem-se duas técnicas mais usadas, que é a calorimetria exploratória diferencial, conhecida como DSC, e a análise térmica dinâmico-mecânica, conhecida como DMTA. A DSC é uma técnica que mede as temperaturas e o fluxo de calor, e também as transições dos materiais em função do tempo e temperatura. O método de ensaio consiste em aquecer uma amostra a uma taxa controlada sob a ação de um gás, também com fluxo controlado, e assim ir monitorando e detectando as diferenças de valores entre o material de referência e o material do ensaio. Aqui tem-se um termograma do PVC. Em sua análise é possível encontrar a temperatura de transição vítrea. Com relação ao DMTA, é aplicado no material uma tensão que oscila, criando uma curva de tensão por deformação em uma frequência e em um período de tempo. A deformação e amplitude são medidas para poder calcular os módulos elásticos e viscosos do material. Aqui tem-se um gráfico do PVC usando essa técnica. Agora, para medir o coeficiente de expansão térmica, conhecido também como CTE, geralmente usa-se um dilatômetro de têmpera, que faz as medidas das mudanças das dimensões. O comprimento inicial da amostra tem que ser medido, e depois as amostras são aquecidas e são feitas as medidas de deflexão linear. A temperatura instantânea também precisa ser medida, e as amostras geralmente são medidas em uma atmosfera inerte. Assim, com todos os dados, é possível calcular o coeficiente de expansão térmica com algumas fórmulas, mas também é possível encontrá-lo graficamente através do coeficiente angular do gráfico de variação de comprimento por temperatura. Quanto maior for o coeficiente angular, maior é o coeficiente de expansão linear e mais o material é capaz de dilatar. Devido à sua alta resistividade elétrica, como vimos, o PVC ele é um isolante térmico e é um material ideal para instalações elétricas,
pois como ele não conduz eletricidade, essas instalações tornam-se mais seguras contra o risco de choque elétrico, por exemplo. Ele também não é um bom condutor térmico, sendo ideal para evitar-se incêndios, mas se houver a queima desse material, pode haver a liberação do gás HCl, que a sua inalação é prejudicial para a saúde. Mas como é um material que dilata bastante, dependendo da temperatura, ele não é adequado para aplicações que exigem uma mínima variação das dimensões. Por exemplo, em aplicações que exigem um encaixe perfeito, com variações de temperatura, ou aplicações que exigem altas temperaturas. Aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre os símbolos de reciclagem do PVC, alguns usos do material virgem, que são basicamente embalagens transparentes, e os usos para ele sendo reciclado, que são tapetes, tubulações, mangueiras e paralamas. Aqui estão as referências usadas no slide. Obrigada!